Olá pessoal, vamos falar agora sobre o renascimento urbano e comercial. Pessoal, a primeira coisa aqui é não confundir o renascimento comercial e urbano com o renascimento cultural e científico. O renascimento cultural e científico vai ser depois, lá nos séculos XV e XVI, que vai ter como base principal a questão das transformações nas artes e na ciência. Aqui na questão do renascimento comercial e urbano, é como se fosse um antecedente do renascimento cultural e científico, né? Então, a sociedade medieval vai começando a dar abertura novamente aí para as cidades, né? Porque, como eu já falei para vocês, as cidades elas foram entrando em decadência desde o fim do Império Romano, né? A sociedade medieval foi se ruralizando aí, quando a gente está falando da Europa, né? E aí agora, a partir do século XI, principalmente, até o século XIII, você tem esse processo aí de refortalecimento das cidades, né? Então, o renascimento das cidades vai começar a acontecer porque as cidades vão começar a aumentar suas populações, né? Algumas cidades aí como Gênova e Veneza vão ultrapassar os 60 mil habitantes nessa época, né? Só para ter uma noção, durante aí o feudalismo, por exemplo, as cidades medievais elas chegavam a 1.000, 1.500 habitantes. Então vai ser um crescimento absurdo aí o que vai acontecer a partir dessa época. Então, pessoal, vai aparecer esse lema, né? O ar da cidade liberta. Então, vai ser uma nova fase aí que vai acontecer, né? Não quer dizer que a maior parte das pessoas vá viver nas cidades, né? A maior parte da sociedade europeia, ainda por séculos, vai ser rural, né? Então, só lá com a Revolução Industrial é que começa a mudar realmente, assim, de forma radical, essa configuração, né? A sociedade vai passar a se urbanizar em maior escala, mas começa agora essa questão das cidades crescerem. Então, as cidades passam a ser uma alternativa de vida aí para as pessoas. A questão do renascimento comercial e urbano, né, vai se configurar aí a partir dos burgos, né? Então, pessoal, burgo, né, tinha a ideia de fortaleza, né? Então, as cidades elas vão começar aí como entroncamentos que vão surgindo a partir das estradas, né? Então, as estradas elas têm lá suas ligações. Então, nessas ligações, nesses entroncamentos, vão começando a aparecer fortificações, né? Que são essas fortalezas aí que nós chamamos de burgos. E aí, pessoal, dessa forma vão aparecer as cidades. Então, quando a cidade começava a crescer, então começava a se pensar em fazer uma nova muralha. E aí ela ia ser estendida em volta da muralha original que vocês estão vendo aí, né? Então, dessa forma, pessoal, as cidades elas vão começando a proliferar aí nos entroncamentos de estradas e vão começando a ser uma referência para o comércio, né? Então as pessoas vão viajar longas distâncias aí para fazer as trocas. E essas trocas vão se dar nos burgos, né? Então, como nós estamos vendo aí na imagem, esse é um exemplo. Então, pessoal, o renascimento urbano e comercial, ele vai começando aí a ter algumas cidades que vão se tornar referência. Então, Gênova, Veneza, que vão ser sociedades aí de navegantes, né? Nós teremos no norte da Europa também, Amsterdã, nós teremos também as feiras, né, que nós vamos falar agora também. Então, pessoal, as feiras, eu vou deixar os créditos das imagens lá para vocês verem depois. Então, Flandres, né, que é uma dessas feiras aí, né, que seria atualmente, né, no território da Bélgica, vai ser uma feira muito importante, né, vai ser principalmente ali uma comercializadora de tecidos. E Champagne, né, na França, de onde vai surgir a famosa bebida, né, chamada champanhe também, né? Então, são duas feiras aí que vão chamar aí bastante clientela, né, porque as pessoas elas vão começar a trocar produtos ali, vão crescer bastante, né? Então, é um dos focos também do renascimento urbano e comercial, a questão das feiras, né, além dos burgos, né, que vão se tornar cidades. Bom, algo muito comum também, pessoal, vai ser a questão das corporações de ofício, né, que vão fazer artesanato, né? Então, como não havia máquinas em abundância na época, o que se fazia eram produtos à mão, né? Então, tecidos, né, vão ser feitos à mão, ferramentas, né, armas, armaduras vão ser feitas à mão. Então, nós teremos esse tipo de produção na época. Nós temos aí na corporação de ofício uma hierarquia, né, que começa lá com o aprendiz na escala mais baixa, né? Era a pessoa que tinha acabado de chegar naquele ofício, né? Então ela ia fazer alguma atividade, ia ter uma profissão ali, mas ela ia aprender, né? E aí ela ia evoluir para oficial. E aí, por último, né, na escala maior aí da hierarquia, era o mestre, né? Era aquele que normalmente havia iniciado o ofício ou tinha herdado aí do antigo mestre, né? Então havia essa hierarquia aí bastante importante dentro das corporações, né? Então, como eu falei para vocês já, era questão do artesanato que aí vigorava. Nós temos também, pessoal, as ligas de comércio, né? Então, as ligas de comércio, elas eram ligas que uniam as cidades aí, né? Então, nós tínhamos duas ligas principais. Pessoal, esse mapa aqui é o seguinte, ó, vocês podem ver ali que tem algumas rotas desenhadas aí pelo mar, né? Então, aquela rota em azul é a rota da Liga Hanseática, né?
Então a liga que tinha sede nas cidades da atual Alemanha, né? Então Hamburgo, por exemplo, fazia parte dessa liga, né? E aí nós teremos outras cidades ali como Riga, né, Novgorod. Nós temos essas cidades aí do norte da Europa que vão fazer parte dessa liga. Já ao sul, né, nós teremos aí as rotas, né, que vão parte de Veneza, de Gênova. Então vocês podem ver, por exemplo, que a rota que está ali em verde é de Gênova e a rota que está em roxo é de Veneza. As duas ali faziam parte daquilo que se convencionou chamar de Liga do Mediterrâneo, né? Então a Liga do Mediterrâneo vai congregar essas cidades aí que fazem parte do comércio do Mar Mediterrâneo, principalmente, e a Liga Hanseática vai ser a Liga do Norte, né? Então elas eram ligas que tinham cidades então diferentes aí fazendo parte do seu conjunto, né? Então são ligas que vão movimentar o comércio aí, principalmente pelo mar, né? Porque vão descobrir que é muito mais fácil comercializar pelo mar do que por terra. Por terra as estradas elas eram horríveis, né? Demorava-se muito mais tempo para chegar de um lugar para o outro, né? Por exemplo, se você saísse da Península Itálica, por exemplo, ali onde é a atual Itália, você demoraria muito mais fazendo isso por terra para chegar ao norte, por exemplo, da Europa, né? Você demoraria muito mais fazendo isso por terra do que fazendo isso pelo mar, né? Então é interessante que vai aparecer nessa época aí a questão dos seguros marítimos, né? Então hoje, se nós temos aí seguro para casa, seguro para carro, na época era para os barcos, né? Então por quê? Porque havia muitos valores envolvidos, né? Uma pessoa poderia ficar rica de uma viagem para outra, né? Então eram muitos produtos importantes aí, caros, que eram vendidos muitas vezes, né? Principalmente quando envolvia as especiarias vindas do Oriente, né? Então especiarias aí, como nós vimos aí na aula sobre os cruzados, eu citando, né, eu falei para vocês a respeito da noz moscada, da pimenta do reino, da cana-de-açúcar. Então, quando envolvia essas especiarias, era um negócio muito caro, né? Então, se tinha os seguros para garantir aí que você não tivesse perdas aí nesses negócios. Pessoal, e os bancos, né, que vão ter uma função muito parecida com a que há atualmente, né? A questão é de prestar dinheiro para as pessoas a juros, né? Então já havia isso nessa época também, e é algo que também vai movimentar aí o comércio na época do renascimento urbano e comercial. Então, pessoal, vocês estão vendo aí uma ligação com a Rota da Seda. Então o renascimento comercial urbano também participou disso. Então vocês podem ver esse pontilhado aí atravessando a Ásia, é a Rota da Seda. Então ela passa por diversos lugares, ela passa pela China, né? Surge na China, aí ela vai passar pelos países ali do que seria hoje a Ásia Central, vai passar pelo norte da Índia, vai passar pelo atual Irã, vai passar, pessoal, pelo Oriente Médio, até chegar onde hoje ali nós temos a Turquia, né? Então eu vou marcar aqui para vocês perceberem, né, ali ó, o pontilhado, né, ali é o Oriente Médio, né? Então ali você tem a ligação, né, mais em cima ali onde está a Antioquia, seria hoje a Turquia, né? Então, pessoal, até chegar lá Constantinopla, porque Constantinopla também fazia parte do renascimento urbano e comercial, porque Constantinopla fazia comércio com as cidades da Península Itálica, principalmente, né, Gênova e Veneza. E aí, pessoal, como um dos fatores principais aí nessa época vai haver o surgimento da burguesia, pessoal, a classe burguesa, a classe dos comerciantes, que séculos depois vai acabar se concentrando também na questão da indústria, né, e também mais ainda na questão do capital financeiro, né, ou seja, da questão aí de toda a movimentação que existe hoje aí na questão da especulação, né. Então, pessoal, nessa época aí, principalmente a questão do comércio, né. Então a burguesia, pessoal, tem esse nome devido ao burgo, né, como nós falamos aí, a cidade, Fortaleza, ela surge aí como uma questão de burgo, né, uma questão ali de uma cidade fortificada. Então a burguesia vem daí, a classe burguesa, ela vai surgir nesse meio e vai começar a se expandir. Só que nessa época, pessoal, e ainda durante séculos, a burguesia não tem ainda a capacidade de derrubar a nobreza, né, a nobreza ainda vai ser a classe principal durante séculos, né, somente lá na Revolução Francesa é que a burguesia vai começar a derrubar aos poucos a nobreza, né? Então a burguesia ela vai começar nesse processo aí que vai se iniciar lá em 1789 só, né? Porque por enquanto aqui no Renascimento Urbano e Comercial, nesse período aí entre os séculos 11 até o 13, ela está surgindo, ela não é ainda uma classe poderosa aí na questão do poder político. A nobreza ainda é poderosa, então tem que tomar cuidado, pessoal, quando aparecem esses esquemas aí na internet, né, esses esquemas aí que aparecem aquelas pirâmides, tem que tomar cuidado, que quando aparece aquela pirâmide que é aquela que mostra a burguesia já no topo, não é dessa época aqui. Nessa época aqui a nobreza
ainda junto com o clero, estão no topo da sociedade. Tem que ficar claro para a gente não confundir. Pessoal, em linhas gerais, esse é o renascimento urbano e comercial. Então algumas cidades vão crescer bastante, então Veneza, Gênova, Barcelona também vai crescer bastante, né? Florença, né, na Itália, que também vai crescer bastante. Aí no norte da Europa nós teremos Hamburgo, nós teremos Amsterdã, nós teremos aí cidades como Novgorod, como já falei antes para vocês. Então essas cidades todas, pessoal, vão participar aí desse comércio e vão ser aí opções para a questão aí das pessoas migrarem, né? Então as pessoas elas vão passar a ter essa alternativa e, claro, não é a maioria ainda vai continuar vivendo nos campos, né? Isso é importante salientar. Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Obrigado e até a próxima.